porque bem cedo na vida eu ingressei na Polícia Militar do Estado de São Paulo e pelo serviço que eu exercia, eu fui deslocado para várias cidades da região, do estado e fiz muitos amigos aqui por toda a nossa São Paulo. Maravilha. E me diz uma coisa, a sua área de atuação na advocacia, qual é? Direito público? Eu gosto bastante do direito constitucional, direito administrativo. Até quando eu era policial militar, eu ingressei primeiro na faculdade de Direito. Aí eu trabalhei no escritório de advocacia, Brasil Salomão, e tomei gosto pela advocacia. Posteriormente ingressei na Polícia Militar. Em 2010 pedi baixa e sempre atuei na esfera civil, atendendo também pelo convênio com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Eu vejo de perto as mazelas que afetam o nosso público aqui em Ribeirão Preto, a nossa população que precisa de melhorias, porque a arrecadação no município de Ribeirão Preto é bilionária. Não é justo vermos pessoas morrendo nas filas da UBS, da UBS, e depois vem sempre com as mesmas desculpas. Na hora de investir na educação, nas creches, no bem-estar social da população, sempre vem aquela mesma desculpa, que não há dinheiro. Eu acredito que há muita arrecadação, existe dinheiro sim, pena que é mal administrado. E como é que é? Você foi policial militar durante quantos anos? Eu fui policial militar de 2002 até 2010. Então você conheceu bastante o ambiente da polícia, as deficiências da polícia. Foi aqui no estado de São Paulo? Foi. Eu servi inicialmente na infantaria, que trabalha nas ruas, protegendo os cidadãos aqui da nossa cidade, da região, e posteriormente nas rodovias do estado de São Paulo. Porque a criminalidade hoje em dia não se resume só nas zonas urbanas, e sim nas zonas rurais também. Maravilha. Se quiser acompanhar, está nos ouvindo aqui o programa, quiser acompanhar a transmissão no Facebook da TV Tati, está quase entrando no ar aí, mas você pode acompanhar também na live aqui do Luiz Rodrigo Pires, Luiz com a letra Z, você pode acompanhar, daqui a pouco a gente participa aqui, você pode fazer perguntas para o doutor Alexandre Souza, que está nos acompanhando. Já tem bastante gente aqui que está acompanhando, né? O Cid Muralha está acompanhando com a gente, o Wellington Luiz, o Ricardo Brito, grande abraço Ricardo, obrigado pela sua audiência sempre presente. Wilson José Cancian, muito obrigado Wilson. Alessandra Luiz Toniello, muito obrigado. Wellington Luiz de Campos, bom dia Rodrigo, muito bom dia Wellington. Wellington Luiz de Campos, bom trabalho, muito obrigado. Quitéria Lima, está assistindo com a gente aqui, Quitéria, muito obrigado. Karina Rossanes, agradeço a sua audiência. Cristina Blondim, Cristina. Reginaldo Munhoz, grande irmão, grande abraço. José Alves, grande beijo no seu coração. Maurício Azevedo Cunha, muito obrigado. Acompanhando também a Regina Alcaraz, Cíntia Pilan, famosa Cíntia Pilan, estamos te aguardando aqui no programa. Ricardo Marques, super sábado no ar, bom programa, meus irmãos. É isso aí, Ricardão, muito obrigado. Alexandre, a audiência está grande aqui, o pessoal está acompanhando, mandando Luiz, também as suas... Tem mais gente aí, Edu? Marco Fiore, Maria Elvira Trentinera Bronha, Ana Carolina, Ricardo Marques, e muita gente aqui pelo Facebook da TV Tati. A TV Tati está equacionando aqui as questões técnicas. Daqui a pouco você pode acompanhar pelo Facebook da TV Tati. Bom, Alexandre, vamos entrar aí. Você é advogado, foi militar, defendendo o cidadão enquanto policial militar. Hoje você faz uma atuação na política, né? Você foi candidato a prefeito em 2016. Hoje, embora antes de ser candidato a prefeito, eu me lembro na época que você fazia algumas intervenções jurídicas, né? Propôs algumas ações populares defendendo interesses aí dos cidadãos. Eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente entrar nessa questão da eleição passada, o que você promoveu de medidas, de ações populares, de interesse do cidadão e o que você teve êxito nessas proposituras das demandas? Eu iniciei as ações populares por influência do Fernando Chiarelli, que já era autor de diversas ações que beneficiavam o interesse público. Eu fui motivado também por bons professores aqui que nós tivemos na cidade, alguns juízes, alguns promotores, que eu admirava bastante. E como advogado eu vi que tinha chance de falar por muita gente, principalmente dos mais fracos. E essas pessoas vêm me falando dos problemas que afligem essas pessoas e tudo mais, passam as informações e com base nessas informações fica muito fácil para eu ingressar com as ações populares, porque o que vem ocorrendo aqui na administração nos últimos 20 anos é um verdadeiro desrespeito
aos princípios básicos da Constituição Federal. Então ficou muito fácil para eu ingressar com essas ações e ter esse êxito, mesmo sem ter qualquer mandato eletivo, mesmo sem ser político de carreira. Eu sou um advogado que gosta de ajudar as pessoas. Nas ações que você propôs, o que você pode citar de ações aí que você já propôs? Sempre ação para prevenção da farra do dinheiro público. Uma delas foram subsídios criados na gestão do senhor Walter Gomes, há muito tempo atrás. Depois, com a ação popular, foi ressarcido R$400 mil do erário público. Posteriormente, a ex-prefeita, Darcy Vera, ela, por um decreto, aumentou 200% a área azul aqui em Ribeirão Preto. Eu achei um absurdo e, junto com o Chiarelli, na época, nós ingressamos com a ação e tivemos êxito em afastar esse aumento. Posteriormente, nesse mesmo ano de 2015, houve aquela intervenção do Walter Gomes visando reformar, construir um anexo da Câmara Municipal. Inicialmente era... Isso lá naquela época ainda? Sim. A primeira ação... 2015, foi 2015, isso? A reforma na Câmara, né? E antes de levantar o primeiro tijolo, eu ingressei com a ação, foi a liminar indeferida pela Justiça aqui de primeira instância, recorri para o Tribunal em São Paulo, lá o efeito suspensivo não foi concedido, mas na hora de julgarem o mérito do recurso de agravo de instrumento, decidiram por impedir a continuação da obra do anexo da Câmara Municipal. Até então era previsto R$7.600.000, já ultrapassou 10 milhões de gastos, e as pessoas que ficavam dizendo lá na mídia, dizendo que eu estava querendo perturbar eles, querendo me aparecer, viram agora o sol nascer quadrado após a Operação Sevandija. São essas pessoas que agora estão presas na Operação Sevandija. Como é que, para o pessoal entender um pouquinho, você promoveu essas ações, você é advogado, você entrou com uma ação popular em seu nome, é isso? Para defender o interesse da coletividade, é um direito de todo cidadão. Mas alguém pagava para você entrar com essa ação? Como é que ficava? Porque você, efetivamente, quando se fala em entrar com um processo, tem custos, custos de hora trabalhada, dedicação, combustível, o próprio temor de perder a demanda, aquele nervosismo de estar processando uma pessoa e criar para si próprio um problema maior. Como é que fica isso? Como é que você conseguia recursos para promover essas demandas? A ação popular é um instrumento constante na Constituição Federal e lá fala que é isenta de custos, não tem custo nenhum. Para eu entrar com uma ação, geralmente eu demoro meia hora, 40 minutos, então tudo até aqui foi muito fácil. Mas você tem efetivamente que se dedicar a isso, tem que se preocupar com a ação. Você tem um esforço do seu trabalho. Esse esforço não era remunerado, você fazia apenas por paixão em defender o interesse popular. Sim, eu sou operador do direito desde 2000. Antes, como policial, eu combatia os criminosos comuns. Agora eu estou combatendo criminosos envolvidos com política, pessoas que desviam milhões, são bem mais perigosos. Muita gente pergunta se eu tenho medo de sofrer uma retaliação, represália. Eu digo que não. Ninguém morre na véspera. Certo. Agora, ficou uma polêmica essa semana na questão da saúde pública aqui de Ribeirão Preto. Teve um Machado, vou falar só o sobrenome dele, teve um cidadão, um Machado, uma pessoa desprovida de bens, de posses, né, morador de rua, e que ele efetivamente veio a óbito dentro no estacionamento, né, de frente a um órgão que deveria prestar, eu digo um órgão porque é um ente público que deveria prestar a saúde pública, independente do nome desse estabelecimento, ali ficou marcado como sendo a morte de um cidadão ribeirão-pretano. Você demandou uma ação popular também, você representou o Ministério Público. Fala um pouquinho pra gente, antes mesmo de se tornar notícia nos principais veículos de comunicação da cidade. Sim, eu tenho bastante gente no contato pelo WhatsApp, são mais de 2.000 pessoas. Tenho também vários perfis do Facebook e lá é um centro de informações. As pessoas vêm, trazem as informações até mim e chegou esse vídeo de um cidadão que na porta da UBS da Vila Tibério acabou perdendo a vida por negligência, por omissão de socorro, uma ação criminosa, um pedante de um servidor público que vai até o cidadão que está desesperado, clamando por atendimento,
e fala quem você é, quem você é. Se eu estivesse lá, eu responderia na cara desse servidor público, chamado Ronildo, diria na cara dele o seguinte: eu sou um dos milhões de cidadãos que contribui para o seu salário, para a contribuição do SUS, Sistema Único de Saúde. Então, uma cidade onde são destinados 500 milhões do orçamento anual para a saúde, não é justificado aquele péssimo atendimento. Por mais que a pessoa seja simples, um simples andarilho, um mendigo, ele deveria ter todo cuidado com a sua saúde, porque o sistema é contribuído através dos nossos impostos e as pessoas estão clamando por atendimento com qualidade. Bom, é nesse momento que eu fiquei me questionando, porque toda a mídia ficou voltada aos políticos da cidade, né? O Ministério Público teve a sua representação, né, que você promoveu a representação do Ministério Público. O Ministério Público começou a efetivamente levantar essas informações, e depois veio uma informação de que essa pessoa que veio a óbito, este Machado, ele teria fugido, né, ele estava sob tratamento e teria fugido do estabelecimento médico para que não continuasse o tratamento. Você teve essa informação? Como é que é a respeito? No alto da arrogância da atual administração, ao invés de assumir os erros para tentar consertá-los, preferiu acusar uma pessoa que já não está aqui para se defender, uma pessoa que morreu. Pelas imagens que circularam nas redes sociais, está bem claro lá, bem visível, que a pessoa não fugiu. A omissão do tratamento. Uma omissão gravíssima, que culminou até com a morte da pessoa ali. E foi alvo de representação criminal no Ministério Público. Eu tenho certeza que esse servidor, ele vai pagar por isso. Todos aqueles que não estiverem satisfeitos com o serviço público, deveriam sair do serviço público. Agora, o que eu pergunto para você é o seguinte: o que me causou estranheza, que me deixou surpreso, é o seguinte: este Machado, a lamentável perda por omissão de socorro, né, que é no momento que a pessoa, o cidadão, o ser humano mais precisa de um amparo, é no momento da moléstia, no momento que ele está lutando contra a própria vida. E ele lá, morador de rua, já lutando pela sobrevivência, por conveniência própria, porque tem muitos que têm bens, mas preferem viver na rua. Mas, independente disso, ele estava lá, abandonado à sorte da vida e ainda lutando contra a vida. Infelizmente, ele teve uma morte trágica, uma morte lamentável, uma ceifada a sua vida involuntariamente, e podendo ter o apoio de frente a um estabelecimento médico. Agora, a questão é a seguinte: na semana anterior a este fato, o secretário da Saúde esteve na Câmara Municipal prestando contas dos seus trabalhos, mas não tinha vereador nenhum nesta noite. Se não me salvo engano, tinha apenas um vereador que acompanhou brevemente esta prestação de contas. A questão que eu faço, que pergunto a você e pergunto ao cidadão que está nos acompanhando agora no Facebook da TV Tati, que está nos acompanhando, eu pergunto ao senhor: como é que pode, esta semana em que houve o óbito, os vereadores fazem discursos retóricos, os vereadores se preocupam, fazem lives, gravam programas, falam para todas as mídias sociais, falam para todos os veículos de comunicação, os veículos de comunicação dando atenção a isso, mas na semana anterior, quando tem a prestação de contas, que é quando o vereador vai efetivamente pedir informações, cobrar informações, até mesmo antes da semana passada, todo o período anterior, como é que fica o trabalho dos parlamentares que efetivamente poderiam ter ido neste estabelecimento, como tantos outros estabelecimentos médicos em Ribeirão Preto, onde pessoas estão morrendo? Quantos Machados existem em Ribeirão Preto e que estão morrendo todos os dias em Ribeirão Preto? Quantas pessoas não têm dinheiro para comprar um passe de ônibus para ir ali do lado da rodoviária para ser atendido, para ter um atendimento médico? Quantas pessoas passam horas, abandonam as filas dos estabelecimentos médicos de Ribeirão Preto, abandonam as filas, ficam 4, 6 horas sem o atendimento, sofrendo, sem atendimento, e voltam para suas casas? Eu conversei com uma cidadã de Ribeirão Preto na semana retrasada. Ela me falou assim: olha, eu estava com dor de garganta, fiquei 4 horas no posto de saúde para ser atendido,
e acabei indo embora porque o médico não me atendia. Eu passei numa farmácia que eu conhecia lá a pessoa e ela me vendeu, mesmo sem receita médica, me vendeu um antibiótico para dor de garganta, que eu já sabia que era dor de garganta. Eu estava com febre, era final do dia, estava chovendo, eu com dor de garganta, passando mal e cansado do trabalho. Eu pergunto para você, Alexandre, na sua visão de advogado, de cidadão que representa ações populares em defesa da cidadão, como é que você vê essa Câmara Municipal de Ribeirão Preto que só se preocupa com a mídia e não se preocupa com o cidadão? Não, na minha opinião, são 27 inúteis. Por mim, ali no máximo seria 5 vereadores. 27 não vale mais do que os 22 que nós tínhamos e tínhamos que bancar. Eu já entrei com ações populares aqui contra diversos vereadores. Infelizmente, a gente percebe que eles não cumprem o dever. O mundo público seria fiscalizar o executivo. Na verdade, eles agem em conjunto, eles se protegem. Tem até mesmo vereadores afastados aí que já auferiram nesse afastamento 80 mil reais, mais de 80 mil reais pagos com dinheiro público. Há alguns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, eu brigava pelo Orkut, pelas redes sociais que nós dispunhamos na época. Não era tanto quanto o WhatsApp é hoje, nem existia o WhatsApp. Mas tinha lá o Walter Gomes na época, comprando uma marmita por R$46. Cada marmita que era servida na Câmara Municipal para todos os funcionários. Imagina só, senhor e senhora, cidadãos de nossa cidade, como pode alguém pagar R$46 em cada marmita? Isso daria um rodízio, isso há anos atrás. Era um rodízio nas melhores churrascarias da cidade. Ainda é hoje, né? Ainda é hoje, naquela época era muito mais, né? Então, esse tipo de ação popular que nós movemos é com base nesses absurdos. Se os vereadores estivessem trabalhando corretamente, não teria eu que entrar com esse tipo de ação. Como, por exemplo, ano passado, que o decreto feito pelo Executivo foi no sentido de aumentar em 20% a cobrança linear de tratamento de água e esgoto e consumo de água pelo DAERP. Os 27 vereadores se reuniram lá para derrubar esse decreto e não conseguiram. Vendo esse escárnio da administração pública, eu agi e consegui derrubar logo em janeiro o aumento do DAERP aqui na nossa cidade. E depois tiveram outras ações. No total, do ano passado foram 6 ações. A maioria foi deferida liminar e estamos com elas em andamento e precisamos mais pessoas entrarem com ações populares, porque cada cidadão tem legitimidade para ingressar com esse tipo de ação. Se não puder ingressar, pode passar informação para quem vai agir. Eu não confio em nenhum dos 27 vereadores, não estou satisfeito com nenhum desses que foram eleitos e eu torço para que troque todos. Meio-dia 23, o Super Sábado. Estamos aqui hoje com Alexandre Souza, advogado e ex-candidato a prefeito, autor de diversas ações populares. Alexandre, teve alguma ação também em relação ao IPTU? Teve sim, logo em novembro, com a proposta de revisão de planta genérica, o Executivo encaminhou para o Legislativo e lá já estava quase que certo a aprovação desse projeto de aumentar o IPTU em nossa cidade. Esse aumento atingiria o percentual de 130%. Agora eu te pergunto, cidadão, cidadã que está nos ouvindo, para que aumentar IPTU? Para quem na campanha diz que faria mais com menos, trata-se na verdade de um verdadeiro estelionatário eleitoral. Deveria ser responsabilizado por cada mentira que disse e pelas promessas não cumpridas. Sem falar em PVA, né? As ruas aqui da cidade estão lamentáveis. Essa operação tapa-buraco. Essa operação tapa-buraco, que é a famosa operação tapa-buraco, né? Tapa-buraco hoje, chove, no dia seguinte já destapou de novo e o dinheiro público vai indo nessa operação medíocre, digamos assim. Medíocre porque é até popular. Daqui a pouco vai ter, nós tivemos, né, no carnaval desse ano, a vencedora do Carnaval do Rio de Janeiro, mostrando as problemáticas do nosso país.
Daqui a pouco nós vamos ter também a problemática do tapa-buraco, né? Porque a prefeitura não tem aquela máquina que faz o corte retangular, né? Que seria o ideal. Não, o problema é a máquina, é a faca, né? O problema é a faca, não é a carne. Só tapa o buraco mesmo. Só tapa. Exatamente. Você acertou em cheio, Edu. É tapa-buraco. Nós vivemos em administrações, né? A política nacional é a política do tapa-buraco. Ninguém constrói, ninguém edifica, apenas tapa-se buraco. Mas, Alexandre, eu quero insistir nessa matéria, né, da saúde pública. O que adianta o secretário de Segurança Pública, o que adianta o secretário da Saúde de Ribeirão Preto ir na tribuna do Poder Legislativo para prestar os seus esclarecimentos acerca dos problemas que tem o posto de saúde, BDS, UBS e tudo mais? O que adianta a pessoa maior, responsável por toda a saúde do município, ela ir prestar contas ao órgão que tem a função de fiscalizar? O que adianta ela ir prestar contas para as pessoas que têm a função de cobrar as informações dessas contas que foram prestadas? De que adianta ter este órgão, esse organismo, digo vivo, né, mas moribundo, vivo, inerte, esse organismo que é o Poder Legislativo Municipal de Ribeirão Preto, onde sequer estar lá para fazer o corpo presente, para não dizer menos, apenas fazer o corpo presente. Como é que pode o cidadão ribeirão pretano que está passando por todo esse sofrimento, o cidadão ribeirão pretano precisa saber que ele passa todo esse sofrimento, que ele passa horas na fila do estabelecimento médico, que ele passa horas aguardando ser mal atendido por muitos médicos, ressalvo as exceções, mas passa horas para ser mal atendido por pouquíssimos profissionais, exames de saúde que demoram demais para serem realizados. Como é que pode o cidadão que sofre essa moléstia, ele elege esses mesmos políticos, ele vota nesses mesmos políticos, estes mesmos políticos que foram eleitos por eles, não dão a mínima para a saúde pública, não dão a mínima para a prestação de contas e não dão a mínima para os seus eleitores, para o seu eleitorado. Como é que fica? Você foi candidato a prefeito de Ribeirão, você obviamente teve muito contato com o cidadão, com pessoas que passam por essa dificuldade. Qual que é a reação das pessoas? Elas conseguem entender que nós precisamos, que o cidadão precisa se identificar com as coisas da política, que cobrar do político ele não estar presente numa sessão, como foi do caso do Uber. Teve a questão do Uber em Ribeirão Preto, a polêmica do Uber, vai ter Uber, vai ratificar a lei, vai sancionar, vai revogar. Como é que fica a questão do... Aí, uma grande maioria esteve presente, votando, mas tinha ali uma meia dúzia que ou se abstiveram de votar, ou tiveram que sair, não puderam acompanhar a sessão, porque tinham que representar a Câmara em outro evento. Eu pergunto, primeiro, que evento era esse, que é de tão importância, que não participa do seu trabalho? Porque o seu trabalho é estar lá. Lá é a sessão magna, lá é a sessão mais importante. E teve um outro lá que teve dorzinha de barriga e não foi. Ele teve dorzinha de barriga e foi ao médico, não foi. Justo naquele momento, deve ter sido uma doença muito grave, uma moléstia. Com certeza ele deve ter saído lá da Câmara, não pôde ficar para ser atendido médico. Ele saiu da Câmara para ir a algum posto de saúde pública e deve ter ficado a noite inteira para ser atendido da sua dor de barriga. Com certeza, pergunto a você, pergunto ao cidadão, pergunto para quem está fiscalizando os vereadores. Eu pergunto, será que ele prestou contas do dinheiro que ele recebeu do seu trabalho não prestado, porque ele recebeu o dinheiro daquela noite? Ele recebeu o dinheiro e ele prestou contas do atendimento médico que ele foi fazer? Tá lá o atendimento médico dizendo, enquadrando no CID, qual é a doença que ele tinha, qual é a moléstia que ele tinha naquela noite que ele não estava representando o poder legislativo eleito pelo povo. Como é que você se sente em ter o órgão fiscalizador não fiscalizando nada?
eu me sinto muito triste, muita raiva desses parasitas que vivem do dinheiro público, ganham 14 mil por mês e vai lá votar a favor do corporativismo, sindicatos, a máfia dos sindicatos que estabelece o monopólio. O Uber veio para ficar, uma novidade que não dependeu de nada do Estado, do erário público, não depende exclusivamente de nada da prefeitura, muito menos dos vereadores. Os vereadores, eles têm carros que são pagos com dinheiro público, o combustível também excedeu a cifra de 100 mil reais só nesse mandato desses 27 vereadores. Então eles não têm legitimidade para acabar com o Uber, muito menos burocratizar alguma coisa que vem dando certo nesses tempos todos aqui, sem dinheiro público. A população está usando, né? A população está usando, é o meio de transporte alternativo, porque é mais barato que o táxi, um pouco mais caro que o ônibus, mas é uma emergência, né? Muitos usamos por emergência, até mesmo para ir a um posto de saúde, porque a ambulância também não vai atender o cidadão, não é isso? As pessoas às vezes não têm o transporte, não tem o carro, ele faz uma vaquinha, se une, pede para o vizinho chamar o Uber para poder levar o paciente ao posto médico para ser atendido. Quando fui candidato a prefeito, o Uber ainda não estava por Ribeirão. E eu levantei essa proposta e fui bastante atacado por colegas aí dos táxis, dos donos de pontos de táxi. Mas na prática, se eu abrir uma enquete aqui na rede social, no Facebook, a maior parte da população, eles querem que o Uber permaneça sem essa burocracia, sem ter aumento de custo, porque a Transerp é um monopólio. A Transerp está fazendo o serviço dela, subsidiada com o dinheiro público? Não está fazendo. Por isso que abriu espaço para essas novas tecnologias que chegaram para ficar. Então, quando o político vota para burocratizar o Uber, ele está jogando contra a população. Os taxistas, que me perdoem, mas eles deveriam brigar para acabar com as taxas, os encargos que encarecem o serviço prestado. Os tributos que eles têm que pagar, né? Exato. A gasolina, a gente tem lá uma taxa de 60% de impostos embutidos, taxas para todos os lados, IPVA, DPVAT, licenciamento, vistoria. Então, esses vereadores, acho que foram 14, inclusive esse que ficou doentinho, o botafoguense, para mim não vale nada. Esses 14 que votaram contra a população, a favor do monopólio, a favor do sindicato, dos taxistas, estão jogando contra a população. Vamos fazer essa enquete aqui. É uma boa, né? No aplicativo. Quem está acompanhando aí, Tati FM, que mais? 97.1, no aplicativo Rádio 79 também, pelo Facebook, Luiz Rodrigo Pires, Facebook também, Edu Gomes e o Facebook da TV Tati. Pode deixar sua opinião aqui também pelo telefone da rádio 3968-7008, 3968-7009. Vamos interagir com a gente e fazer essa enquete. Se quer que permaneça o Uber ou não. Os ouvintes estão ligados aqui pelo Facebook. Vou mandar um abraço aqui. Anderson Tsumanuma, direto de Londrina. Boa tarde, sucesso sempre. Luiz Narciso Baratieri, direto de Florianópolis. José Roberto Bronha, de Araraquara. Maurício Oliveira de Souza, Sandro Júlio, Lilian Tetzlaff, Luiz Henrique Beltramini, bom dia, irmão. Renata Apolinário, Douglas Nicolau. Tem mais gente aí? Tem mais gente aqui, o Roberto Boim, grande Roberto Boim, muito obrigado pela audiência, bom trabalho. Carolina Foster, minha querida, beijo no seu coração. Leandro Oliveira, alô Leandro. Perla Miller, ô Perla, grande beijo pra você. Rosila Dino, sempre dando audiência pra gente aqui, obrigado Rosila. Leila Nanzer Boldarini, ô Leila, grande beijo. Rosila Dino, bom dia. O áudio tá um pouco baixo, nós estamos tentando melhorar a qualidade do som, mas é isso aí, sábado mudou de horário sim, agora do meio-dia às 13 horas da tarde, pela FM 97.1 e pela 79 AM 590 MHz. Kainan Nascimento, grande abraço Kainan. Érica Possani, grande beijo pra você Érica. Mônica Angel, José Alves, João Pedro Leonel, Rosila Dino, San Marquio, Éder Justino, Douglas Lima Camil, Éder Justino, grande abraço, meu amigo. Enfim. A Rosila Dino estava comentando aqui pelo Facebook. Ó. Tapa-buraco em todo o país. Aqui em São Luís está um terror, só buraco. Estamos no inverno e este ano está acima da média. Como ficaremos em meio a tanto buraco na cidade? Acompanhando aqui a reportagem que está chegando agora, nós estamos conversando com o Dr. Alexandre Souza, advogado, foi candidato a prefeito em 2016, antes candidato a prefeito em 2016 em Ribeirão Preto.
e nós estamos falando de algumas situações polêmicas aqui da nossa cidade. O último tema que nós abordamos aqui, enfaticamente, foi o tema relativo à questão do Uber, a votação do Uber, né? Nós estamos falando sobre a saúde pública de Ribeirão e também a questão do Uber, a votação do Uber. Alexandre, eu gosto sempre de... Eu sou bem crítico, né? Mas a crítica construtiva, não a crítica destrutiva, a crítica construtiva. Muitos vereadores votaram contra o Uber, né? Você colocou aí que votaram contra o cidadão ribeirão pretano. Mas tem uma questão constitucional também que muitos levantaram, né? Que esta proposta de lei, esta lei, não seria competência do prefeito. Deveria partir da Câmara Municipal, que ele não pode administrar desta maneira. Então, o votar contra, né, muitos vereadores se posicionaram em votar contra por conta da questão da legalidade. Então, eles eram contra, não contra ao Uber, e sim contra o ato do prefeito que estava sendo promovido. Como é que fica? É uma grande incógnita, e eu gostaria de ouvir a sua opinião. Como é que fica a questão do político na hora de votar? Porque ele tem que votar pelo interesse do cidadão, mas ele também tem que votar pelo interesse da lei. O que é que a lei exige que seja feito? Porque às vezes fica um contrassenso. Se ele vota pelo interesse do cidadão, interesse do seu eleitorado, ele pode estar votando um ato ilegal, um ato desrespeitoso ao nosso regramento jurídico. Como é que fica a decisão deste momento? O que você elegeria? O que a pessoa deve eleger? Porque é uma grande incógnita. Se ele vota contra o cidadão nesse caso, vota contra a lei, não é isso? Para que a lei não seja inconstitucional, ele está confrontando o possível eleitorado, mas ele está pensando lá adiante. E aí ele vai ter que justificar a população, ficar gastando verbos para poder justificar a população de que ele fez aquilo não contra o ato, e sim a maneira que o ato foi praticado. Como é que fica isso na sua ótica? A minha ótica de advogado é o seguinte: na Constituição Federal existe o princípio da livre concorrência, da livre iniciativa. Então o Uber é uma atividade nova, uma tecnologia que chegou recentemente, mas pelo fato de não haver previsão legal lá, não tem que considerar essa atividade como proibida. Porque a legalidade está prevista na Constituição da livre iniciativa, da livre concorrência. Milhares de pessoas que estão desempregadas em razão da péssima gestão dos próprios políticos, hoje em dia sobrevivem graças a essa tecnologia, Uber, Cabify, 99, essas tecnologias que vieram para contribuir para a mobilidade urbana. A matéria que está sendo discutida na Câmara Municipal, por parte também da administração, do Executivo, ela não é de competência destes. A matéria para legislar sobre essa questão seria da Câmara dos Deputados Federais por Brasília. E não aqui visando interesses escusos, pessoas que estão mais preocupadas em agradar ao monopólio, os taxistas, os sindicatos da categoria, do que a população. E na minha concepção como advogado, vai ser muito fácil derrubar essa regulamentação que contraria a Constituição Federal. Pena que, por uma ação popular, não seria possível representar. Seria necessário, nesse caso, uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade. E deveria ser assinada por meio de uma procuração otorgada por um partido político, a Defensoria Pública, uma instituição que está lá como legítima na Constituição Federal. Senão já teria ingressado com uma ação popular. Igual muitas pessoas já fizeram, não tiveram êxito. Eu soube também que a Câmara dos Vereadores aqui de Ribeirão Preto impetraram um mandato de segurança que foi denegado, a ordem liminar, e foi até extinto. É uma incúria por parte de quem toma conta do departamento jurídico, de quem moveu esse mandado de segurança. Mas assim que tiver chance de discutir isso em instâncias superiores, acaso venha a prevalecer a vontade do Executivo, a gente vai derrubar isso, com o apoio de toda a população. Bom, Alexandre, e sobre a área azul? E os concursos públicos também, que você chegou a me falar? Olha, a área azul é uma vergonha. Ela não oferece nada como contraprestação. Simplesmente cobra
por você estacionar seu carro em via pública, mas a pessoa que tem um veículo, um automóvel, uma motocicleta, ela já paga muitos impostos e taxas, então deveria usufruir das malhas viárias gratuitamente, em parte, né, gratuitamente, porque o IPVA é um imposto, o DPVAT também. Já está sendo pago. A questão dos concursos tem que ser auditada, principalmente o Ministério Público aqui em Ribeirão Preto deveria intervir nessas questões, porque há tempos atrás eu ingressei com uma ação, salvo engano em 2014, 2015, visando impedir o DAERP de fazer uma licitação lá para fazer aquela propaganda que ficou bastante difundida aí nas redes, na mídia. DAERP faz, DAERP mostra. Posteriormente, a ação foi negada. Posteriormente, descobriu-se que só no DAERP, uma autarquia aqui de Ribeirão Preto, foram desviados 230 milhões de reais. Esses e outros contratos deveriam ter tido uma auditoria, uma proximidade, principalmente o GAECO. Demorou bastante para atuar, mas atuaram. E o prejuízo poderia ser menor, porque a gente avisou. Márcio Francisco, Fernando Chiarelli foram presos por avisarem a verdade. A verdade nesse país está cada vez mais difícil de dizê-la, porque pode ter consequências gravíssimas. E eu queria agora, você falando, você está tocando num ponto, eu queria até pedir o Edu licença, porque a gente faz um quadro de reportagem, atualiza o cidadão das principais notícias da semana. Mas eu queria quebrar um pouquinho a rotina, exatamente pelo que você fala. Uma matéria que saiu ontem, dia 2 de março de 2018, que trata sobre política. É uma matéria pequena, sai no cantinho superior da folha A4 do jornal O Estado de São Paulo. Órgão do Senado propõe bloqueio da web, da internet, em 24 horas. O órgão do Senado propõe bloqueio da web em 24 horas. O Conselho de Comunicação Social do Senado elaborou anteprojeto de lei que obriga provedores de internet a retirar do ar, sem necessidade de autorização judicial, notícias consideradas falsas. O texto, que será apresentado aos senadores, retoma ponto polêmico aprovado na reforma política e vetado pelo presidente Temer. Ponto. Propõe que caberá aos usuários avaliar o grau de confiabilidade das notícias e apresentar reclamação sobre os conteúdos disponíveis na rede. Em caso de queixa, o provedor tem 24 horas para remover ou bloquear o conteúdo. Eu quero chamar a atenção porque é o seguinte, você está falando da dificuldade, né? As dificuldades em se exigir informações, as dificuldades em promover uma fiscalização, já que os órgãos fiscalizadores não fiscalizam, as dificuldades em promover atos legais contra ilegalidades públicas. E aí o Senado Federal, ele mesmo, através da sua comunicação social, resolve fazer um projeto de lei que visa controlar a internet. Ou seja, em sendo aprovado, nós estamos voltando de novo à limitação de conteúdo. A liberdade de expressão, que é o poder maior do jornalismo, do cidadão em poder falar o que pensa, poder falar o que acha, sem ser punido por isso, está sendo tolhida pelo órgão federal, porque é simples, imagina na prática, é lindo a história, é linda a história, mas na prática vai ser assim, você falou alguma coisa contra um político, esse político pega lá os seus correligionários, esses correligionários fazem uma representação no Senado para que este conteúdo político, essa blasfêmia contra este político, seja bloqueado em 24 horas. E aí ninguém mais pode tocar no assunto, senão vai ser bloqueado. E este assunto cai por debaixo dos panos. Ou seja, todas as operações nacionais e municipais que estão ganhando força na internet, nas mídias sociais, a viralização de todo o conteúdo que é a troca de informação repetidamente por toda a população sobre um fato ilegal, sobre um fato que desmoraliza
o político, isso vai ser coibido em 24 horas. Então, se este órgão do Senado, o Conselho de Comunicação Social, está tão preocupado em tirar conteúdos considerados, como que diz aqui? Conteúdos considerados falsos, ele não precisa nem de autorização judicial. É o poder do Senado, é o poder do Legislativo, atuando sobre o poder jurídico. Isso é, o cidadão de bem, se quiser que a sua matéria volte a ser viralizada, volte a ser noticiada, o cidadão de bem vai ter que procurar a justiça, acompanhar todo o trâmite processual até o juiz apreciar, ao juiz decidir sim ou não, se é favorável ou não, aí sim terá que ser restabelecida a matéria. Isso quer dizer que o cidadão de bem, o cidadão comum, ele vai ter que entrar com uma ação judicial particular, vai ter que desembolsar dinheiro, se ele não for advogado, como no seu caso, ele vai ter que contratar um advogado, vai ter que pagar, vai demorar este processo com a justiça letárgica do nosso país, para aí sim ter algum possível resultado e fazer valer o seu direito. Então, a minha opinião é, eu acho que essas posturas têm que ser noticiadas para que o cidadão acompanhe e saiba o que é que está sendo tramado. Porque está sendo tramado. O que é que está sendo tramado? É assim que você vê também? Eu vejo, eu sou a favor da liberdade de expressão, fim da censura, mas isso é típico dos governos totalitários, governos comunistas, como nós temos aqui na Venezuela, em vários países do mundo que tentam controlar tudo, controlar a liberdade de expressão, censurando a imprensa. Eu mesmo já fui censurado aqui por parte do ex-presidente da Câmara, no qual, numa postagem, eu falei que ele era um sevandija. Passou um tempo, chegou um processo lá na minha casa, dizendo que tinha sido concedido uma tutela de urgência, uma liminar, impedindo de eu mencionar o nome desse político, impedindo de eu criticar a gestão desse político. Automaticamente, por ser advogado, ingressei com um recurso chamado agravo de instrumento, em segunda instância, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e lá foi concedida a tutela recursal, e no mérito desse agravo de instrumento, os desembargadores explanaram que em uma democracia vigora a liberdade de expressão. A censura é uma exceção, não deve prevalecer. Contraria a Constituição esse projeto feito pelos senadores, mas é a situação de que as redes sociais, os celulares passaram a ser uma arma da cidadania contra esses ditadores que querem controlar cada vez mais a imprensa, a crítica, as redes sociais. Ninguém mais é perfeito para censurar o conteúdo do que a própria pessoa. Você escolhe o seu conteúdo, as fontes de informação mais confiáveis. Não tem que o Estado interferir nessa questão, saber o que é melhor para você, para sua vida. A gente tem visto projetos que tentam impedir certas coisas que são do próprio universo, a lei da oferta e procura. Eu vi um projeto de lei recente agora, por parte também da Câmara dos Deputados Federais, no qual fala que vai igualar o preço da bebida gelada, refrigerada, e igualar o preço da bebida natural. Fazendo isso, o que vai acontecer? O empresário lá que vende a bebida, ele pagará a energia elétrica para resfriar a bebida. Ele teria então que ter uma lei para também, uma outra lei absurda que recentemente foi bastante difundida, que proíbe o saleiro nas mesas dos refeitórios de restaurantes. Qual que é o interesse do Estado em impedir isso? Se a pessoa quiser comer açúcar, tomar sorvete, o Estado não tem que se interferir. Os políticos, eles vivem pensando numa forma de acabar com as liberdades individuais e sempre se perpetuarem no poder. É muito importante as pessoas denunciarem todas as irregularidades que existem aqui nessa cidade, no Estado, porque existem pessoas compromissadas com o bem público, compromissadas com a sociedade, que vão agir. Se você não quer resolver, pelo menos fale para alguém que resolva. É esse o meu conselho para cada um de nós aqui da nossa cidade.
Maravilha, nós estamos aqui no programa Super Sábado, estamos 12 horas e 49 minutos, já estamos quase chegando ao final do programa. Estamos conversando com o Dr. Alexandre Souza, advogado e ex-candidato a prefeito de Ribeirão Preto nas eleições de 2016. Edu, vamos fazer uma breve, né, para não perder o quadro aqui, vamos fazer uma breve retrospectiva de algumas matérias que circundaram o Brasil e o mundo. Você tem aí, separou 2 notícias, eu tenho mais 2 notícias. Vamos fazer brevemente para que o pessoal possa acompanhar aí os seus destaques. Fala quais são os seus destaques. Intervenção federal no Rio de Janeiro. Interventor diz que não há planejamento de ação permanente em comunidades, do dia 27 de fevereiro de 2018, pelo G1. De acordo com Braga Neto, não há planejamento de ações permanentes em comunidades. Segundo autoridades, o objetivo da intervenção é recuperar a credibilidade da segurança pública. O objetivo da intervenção, segundo ele, é recuperar a credibilidade, e o militar e outros membros do gabinete de intervenção concederam uma entrevista coletiva durante cerca de meia hora, mas nem todas as perguntas foram respondidas. O general não explicou, por exemplo, quanto será investido nas operações do Rio, nem anunciou medidas concretas de combate à violência. Também, o desemprego fica em 12,2% em janeiro, acima das expectativas, no dia 28 de fevereiro de 2018, pela Folha de São Paulo. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 12,2%, encerrado em janeiro, segundo dados divulgados pelo IBGE na quarta-feira. Apesar de se manter estável em relação ao trimestre anterior, a taxa veio acima do previsto pelos analistas. A informalidade em alta. Será que a alta taxa de impostos e encargos que as empresas possuem eleva o trabalho informal? Pelo menos o número de empregados com carteira assinada continua em baixo. Também vou citar aqui só as manchetes. Pode falar. Eu separei 2 matérias aqui, mas um é um evento bacana aí, pessoal da agricultura. Vai ter um evento sobre tecnologia, está tendo hoje e amanhã. Evento apresenta novas tecnologias para agricultores. A Agrifutura reunirá hoje e amanhã em São Paulo 35 especialistas, grandes empresas e 25 startups do setor. Responsável por 14% do Produto Interno Bruto, o PIB, do estado de São Paulo e por cerca de 530 mil empregos diretos, o setor do agronegócio ganhou evento inédito que debaterá, neste fim de semana, soluções inovadoras e tecnológicas para melhorar a qualidade e a competitividade da agricultura local. Hoje, a Agrifutura reunirá e domingo, no Instituto Biológico, na capital paulista, 35 especialistas, grandes empresas, entre as quais a John Deere e Bayer, e 25 startups que atuam no agronegócio. O objetivo é apresentar ações práticas e equipamentos da chamada Internet das Coisas, principalmente para pequenos produtores, para ampliar a inovação no campo. São esperados cerca de 2.000 participantes e a entrada é franca. Para finalizar, entre os produtos a serem apresentados está a estação meteorológica de pequeno porte, que pode ser instalada em qualquer propriedade. A SCI Crop também apresentou um microtransmissor que opera via satélite para ser usado em locais sem acesso à internet. O equipamento é da americana Global Star, da qual a empresa brasileira é representante. E ainda, já ouviu falar em ressonância magnética na agricultura? Outra novidade a ser apresentada é o SpecFit, mini aparelho de ressonância magnética capaz de analisar teor de óleo e de açúcar em grãos e frutas. No caso da laranja, por exemplo, o equipamento mostra a quantidade de suco extraível e o teor de açúcar e calcula seu rendimento. Essa foi a notícia veiculada no estado de São Paulo ontem, 2 de março. Também, para complementar a nossa revista Super Sábado de hoje,
Ministro recomenda multa e suspensão das atividades de empresa que contaminou águas no Pará, 26 de fevereiro de 2018, pelo G1. Sarney Filho, do Meio Ambiente, acionou o IBAMA para apurar com urgência vazamento de metais em Barcarena, no Pará. Para o ministro, é o caso de embargo à Hidroalunorte. Após 2 anos de queda, PIB sobe 1% em 2017, no dia 1º de março de 2018. Com super safra, a agropecuária cresce 13%, consumo das famílias avança 1% e indústria fica estável. Os destaques, um dos fatores que ajudaram a puxar o PIB foi a agropecuária. Outra notícia, a rota da fome, o caminho dos venezuelanos que enfrentam perigo, falta de comida e de água para chegar a Boa Vista. O G1 acompanhou venezuelanos no trajeto de 215 quilômetros em Pacaraíma, na fronteira, e Boa Vista. Sem dinheiro e perspectivas, imigrantes fogem da crise na Venezuela e dependem da solidariedade para enfrentar o percurso, caminhando sem comer. E para finalizar, eu quero ler a última matéria e já abrir para as considerações finais, doutor Alexandre Souza. São Paulo cria novo gatilho para reajustar água. Regra da Arcesp prevê aumento automático de preço quando houver redução expressiva da demanda. Índice de correção ainda será decidido. Escuta só a brincadeira. A Agência Reguladora de Saneamento e Energia de São Paulo, Arcesp, decidiu criar um gatilho para reajustar automaticamente tarifa de água e esgoto da Companhia de Abastecimento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, quando houver uma variação anormal de consumo médio de água da rede, como ocorreu na crise hídrica em 2014 e 2015. Na prática, se a população reduzir muito, preste atenção, eu vou frisar. Na prática, se a população reduzir muito o consumo e isso tiver efeito negativo nas receitas da Sabesp, a conta de água vai subir além da correção da inflação. Dorme com um barulho desse. Alexandre Souza, seus comentários, considerações finais, por gentileza. Eu acho um absurdo essa questão do aumento da água. A gente já paga muitos impostos, somos brasileiros de mais 13 milhões de desempregados. As pessoas não sabem o que fazer mais para aguentar essa carga tributária abusiva. Eu, como advogado, faço a minha parte aqui em Ribeirão. Agora, para mudar a situação, teria que quebrar esse monopólio da água, fazer com que a concorrência gerasse eficiência e melhoraria o preço para o consumidor final. É a única forma. Aumentar imposto é a medida daquele governante incompetente, que não é capaz de administrar. Por isso, vote certo. Um abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado, Alexandre Souza. Edu? De 57, vou mandar um abraço aqui, Paulinho Rodrigues, opa, boa tarde, Eliton Zum, Vera Lambais, Solange Machado, boa tarde, Sueli Rodrigues, Miguel Pinto Rosa, Gilberto Cítero, olá, tudo bem? Forte abraço, Gerson Toneto, Diva Palucci, Denilson com David e todos que acompanharam pela TV Tati 97.1, aplicativo Tati FM 97.1. Obrigado, Alexandre Souza, ex-candidato a prefeito de Ribeirão Preto, pela sua brilhante entrevista aqui no Super Sábado de hoje. Um abraço a todos. Luiz Rodrigo. 12 horas e 57 minutos, estamos chegando ao final do Super Sábado. Mandar um abraço aqui pro Douglas Lima Camil, Noeli Guimarães, Luiz Felipe Seixas, Cláudia Vicente, Solange Machado, Jenny Teixeira, Silvana Avelar, Narim Correia Rossioli, José Alves, Ana Luísa Gonçalves Neto, Maria Tereza Brigagão, Úrcia, José Américo Carnevale, Helenilda Silva. Grande abraço, muito obrigado pela audiência. Acompanhem também o programa É Isso Aí, um programa dedicado a discorrer sobre temas polêmicos ligados à cultura, lazer, política, economia e muito mais. Com um foco de abordagem diferenciado, proponho sempre medidas concretas aos cidadãos da nossa região. Eu sou o Luiz Rodrigo e estou com vocês no Grupo Tati de Comunicação, na TV Tati, canal 22, NET Ribeirão Preto, canal 522, NET Ribeirão Preto e na TV Tati, sinal aberto. Programa É Isso Aí, todas as sextas-feiras às 22 horas.
porque programa é isso aí. Pessoal, 12 horas e 59 minutos, estamos encerrando mais um super sábado para você. Muito obrigado pela audiência, nos vemos no próximo sábado. Até lá, pessoal, tchau, muito obrigado. Fique agora com o Varal Cultural. Você está na Tati FM. E aí? Conheça o ponto da Gostou? consulta. Nova clínica médica. Não, eu desce a lei um Tem pouquinho, esse né? tudo pra pôr ali, mas ia estar com o pau. Falei até que assim.